Olá, bom dia a todos. Eu sou Geisa Rocha, coordeno aqui na Assembleia Legislativa o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. E hoje estamos numa live que vai se tornar aí tradição no nosso perfil, que é sobre a Rota do Café. Isso mesmo, a gente já tem formatado pelo Convention Bureau do Vale do Café uma rota para você fazer visitações a antigos locais, fazendas. Vou chamar aqui a Luciana Delamare, que vai conversar com a gente sobre o tema. Dividir comigo a telinha aqui para contar essa e outras novidades aí do Vale. Esperar entrar. Olá, tudo bem? Tudo bem? Estou Eu aqui com espero que a minha você. internet funcione bem. Está funcionando, está funcionando. Vamos aproveitar esse momento, que a gente sabe que não é para sempre. Eu estou com a Luciana Delamare, é superintendente do Convention Bureau do Vale do Café. Na verdade, é um convention diferente dos outros, que normalmente representam uma cidade, né, nessa relação com o turismo, mas o Vale do Café uniu várias cidades que têm esse perfil, né, histórico, fundamental aí do estado do Rio de Janeiro. E a gente vai conversar sobre as novidades desse espaço que tem se consolidado como uma boa oferta de locais para as pessoas visitarem, fazerem turismo e aprenderem um pouquinho mais sobre a nossa história. Oi, Luciana, muito bom estar com você aqui. Bom dia, Geisa. O prazer é todo meu. É sempre bom falar sobre turismo e quando a gente tem um propósito, né, que é de mostrar um pouquinho aquilo que a gente tem feito e como a gente tem feito, até porque são produtos de identidade regional, a gente espera ter muitos mais produtos similares. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigada. Inspirar, né, Luciana? Eu queria que você falasse um pouquinho do convention, da atuação regional que vocês têm, para a gente poder entrar no nosso tema aí da Rota do Café e outras que que vocês estão desenvolvendo. O que acontece? A região do Vale do Café não tinha nenhum convention bureau estabelecido. E as cidades, é bem interessante, porque tem uma geografia muito particular. Às vezes a gente passa por uma RJ e a gente cruza diversas cidades, sem perceber muito bem que está mudando. Então isso faz parte de um cenário, né, cultural, é, geográfico, enfim. E a gente, quando a Cristina Braga, o Ronaldo César Coelho, a Universidade de Vassouras, né, o Marco Capucci, tiveram essa conversa, Alberto Orleans Bragança também, todas essas pessoas estiveram envolvidas, porque são pessoas que vivem muito a região, né, já tem fazendas, enfim, são pessoas que também ativam muito culturalmente a região, agitam bastante. E, claro, era muito importante pensar nessa natureza única, mas ao mesmo tempo diferenciar. Hoje é o que a gente está tentando fazer também até no serviço, né? Nos serviços, que é customizar, mas ao mesmo tempo manter um certo padrão. E aí foi o que eles imaginaram, que era unir o máximo de cidades da melhor forma possível dentro de um território que a gente realmente conseguisse abarcar, porque geralmente o Convention Bureau é uma cidade. Nós somos 6 territórios. É Miguel Pereira, Engenheiro Paulo de Fronten, Mendes, Partido Alferes, Vassouras e o distrito de Ju-Paraná em Valença. A cidade de Valença é muito grande, então a gente não podia pegar mais nada, né? E aí, como Ju-Paraná está muito pertinho de Vassouras, a gente pegou Ju-Paraná. Enfim, e aí surgiu essa ideia de valorizar alguns dos produtos que aparentemente não existiam, e o que a gente fez foi uma revalorização, né? E agora a gente vai trabalhar isso como promoção turística, porque é outra etapa, né, da formulação do Bureau, primeiro fazer um levantamento, que foi aquilo que a gente fez durante 2 anos, e muito desse levantamento foi feito de forma voluntária, né? E agora a gente já tem definidos os produtos e também os associados. Mas a gente não quer deixar o Vale do Café inteiro, que são 15 municípios, é uma macro-região, desguarnecida. Então é muito importante que seja consolidado uma relação intraterritorial através de cooperações técnicas, aquilo que a gente tem falado. E muitas vezes aceitando os associados que sejam de outros municípios. Então, assim, quando a gente fala que a gente representa
6 territórios, na verdade a gente meio que usa esses 6 territórios como indutores, mas não significa que a gente só trabalhe produtos dessas regiões. Isso é importante a gente mencionar aqui. O que é muito importante, porque quando a gente fez o fórum, produziu, né, com as instituições que o compõem, o mapa do turismo do estado do Rio de Janeiro e o caderno do turismo, a gente percebeu essa peculiaridade. A gente tem regiões com características que podem ser trabalhadas em termos de roteiros, de produtos turísticos, mas a gente, quando vai para a questão da administração pública, principalmente, de secretarias, a atuação é sempre local. Então, e fica sempre muito exposta ao bom relacionamento ou não que esses municípios têm entre si. E o que é ruim, na verdade, para você poder desenvolver esses produtos turísticos. Então, pensar regionalmente foi algo que a gente indicou lá atrás, em 2008, em 2009, foi quando a gente lançou o caderno, e que a gente está vendo acontecer nessa estrutura do Convention do Vale do Café. E aí, o que também é muito interessante, né, foi o fato de vocês acontecerem, né, se desenvolverem num momento muito particular da pandemia, em que há uma mudança também, inclusive no perfil e no que indicam, né, todos os estudos e os especialistas na área sobre a forma como esse turismo vai voltar a ser consumido. Né? A gente tem aí momentos de interrupção, etc., de isolamento ainda acontecendo, mas toda a percepção, tudo que se trabalha hoje sobre turismo se diz que você vai retomar o turismo de forma ainda com pequenos deslocamentos, rodoviários, e aí você tem uma oportunidade aí, consolidado esse espaço e esses produtos, de ofertar isso para a população do estado do Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio, poder visitar a sua história, que está aqui há poucas horas, mas que a gente não via como interesse da população de uma maneira geral, nem conhecer essas ofertas. E aí eu acho que é bacana, a gente está aí no mês, acabou de passar um mês que se comemoram várias datas relativas a café, e vocês lançaram a Rota do Café. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente já tem um programa Rio em Foco gravado no ano passado em que a gente falou sobre essa questão de resgatar um pouco da produção local para poder ofertar para esse turista e ele poder ter a experiência completa de visitar uma fazenda de café, que foi o principal foco da nossa economia durante aí alguns séculos. Um século, pelo menos, a gente... enfim. A gente se destacou muito, né? Exatamente. E se passou durante muito tempo, aquela região não produzia mais café, não era importante economicamente. Agora isso já está começando a ser resgatado, né? E aí, na medida que você faz essa oferta também com o próprio turismo local, a gastronomia, isso se torna muito interessante, né? Sem dúvida. O que a gente identificou no primeiro momento é que vender atrações turísticas, vender produtos turísticos, é algo muito complexo, porque a gente já tem o próprio empresário vendendo, né? E, de certa forma, o poder público acaba fazendo esse trabalho também, em promoções, facilitando muitas vezes a participação de roteiros em eventos nacionais, internacionais. Enfim, geralmente existem várias forças que levam um produto ou vários produtos que se agregam, que tem algumas um perfil similar. Mas isso é interessante, porque essa é uma construção que a gente faz, né? Eu vou responder primeiro essa questão do cafezal, que eu acho que é uma coisa que, claro, a gente falou, a segunda bebida mais consumida do mundo, e chamou muita atenção, né? Que é um produto que está no estado, que as pessoas não conhecem, e que foi realmente o produto mais importante, talvez, da nossa economia em todos os tempos, de todos os tempos, e agora a gente tem a oportunidade de ter uma experiência com o café. Essa rota do cafezal, ela já existe, mas ela não tinha sido consolidada de uma forma assim, aqui você vai encontrar cafezal, aqui você vai encontrar experiência de café especial. Porque nós, brasileiros, não temos o hábito de consumir um café de boa qualidade. Essa é uma questão. Então, trazer essa visão um pouco de que a gente precisa aprender a consumir o café e descobrir o que é um café de boa qualidade é o que vai nos levar a criar um interesse em visitar, por exemplo, um cafezal.
Então, hoje, as fazendas históricas, como é o caso da Florença, da Fazenda União, que quando começaram esses projetos, a Aliança também agroecológica, esses projetos foram, na verdade, estimulados pelo Sebrae, que teve um papel fulcral nessa elaboração desse grande produto, que é a Rota dos Cafezais. Eles resgataram essa cultura e incentivaram esses empresários, esses donos de fazendas, a fazerem, primeiro, um produto de grande valor agregado, que é algo importante para nossa, mais importante ainda para a nossa economia do que produzir o commodity, e aí a gente pode falar sobre isso depois. E a segunda questão é ter uma percepção de que agora a gente tem que aprender com os erros do passado, a gente não vai fazer a monocultura, então agora a gente vai fazer uma produção agroecológica. Então, muitos desses cafezais se tornaram verdadeiras expressões de como se cultivar de uma forma saudável para o meio ambiente, saudável também para a população local. Então, a partir daí surgiram várias oportunidades de trabalhar de forma sustentável a região do Vale do Café. E aí a gente só vai crescendo, porque esse exemplo, né, do Sebrae, esse início daquilo que proporcionou o Sebrae, pode ser utilizado como case para várias outras culturas que a gente já encontra no Vale do Café. Né? Então, assim, hoje os cafezais que a gente tem no nosso portfólio, né, a Fazenda Florença, a União, a Aliança Agroecológica, a Fazenda de Palmas, que é uma fazenda belíssima também, a Fazenda São Luís da Boa Sorte, que tem inclusive um museu do café. O Anaetê também, que é um jardim ecológico, está começando uma cultura de café, ainda não é um cafezal, né, ativo, mas também estão investindo nisso, e tem algumas experiências com café. E, além disso, a gente tem o Café Mata Atlântica, que é um produtor, o Dr. Marcelo, ele é um médico aqui do Rio de Janeiro, e ele começou, Marcelo Ferreira, ele começou a criar mudas de cafés especiais. Então, hoje ele realmente além de ser um produtor, né, ele é uma pessoa que ajuda muito os negócios de café que podem vir a surgir. Então, isso também é importante, porque trabalhar toda a cadeia produtiva, né, acaba incentivando com que novos empreendimentos surjam com essa intenção. E depois a gente tem as experiências de café, que são várias cafeterias. Eu convido todos vocês a virem visitar o nosso site, que é posso falar aqui? Posso fazer propaganda, né? valedocafeturismo.com, que é realmente onde o nosso grande portal de turismo, e lá a gente vai encontrar não só essa rota dos cafezais, mas a gente vai encontrar também muitos outros produtos que é declinação do mesmo tema que a gente pode falar aqui, né? Porque daí, dessa questão da gastronomia, surgiu o Slow Food Vale do Café, que é uma nova comunidade slow que a gente está fundando. Isso é muito interessante. E eu queria que você falasse sobre essa comunidade, porque a gente vai mostrando, né, o quanto uma atividade econômica mais consolidada, menos sazonal, ela consegue criar um movimento em torno de si, né? Criar uma série de outros empreendimentos que vão se alimentando do fato daquele ponto passar a ser mais atrativo, a ser de fato reconhecido pela população local, que também esse é um grande desafio, né? Porque quem vai primeiro indicar ou trazer gente para poder ter a experiência, mas também divulgando esse produto para mais espaços, em outros lugares. Queria que você falasse um pouquinho da comunidade Slow Food, porque eu me lembro que no programa a gente não deu tempo de falar sobre ela. A gente não tinha conseguido. O processo é muito interessante, porque o processo do Slow Food é um processo realmente slow. Isso me surpreendeu, mas a gente acabou tornando isso uma brincadeira, claro, porque a gente deu entrada, acho que foi na época, e a gente pensou que fosse alguma coisa mais rápida. Enfim, é uma comunidade internacional que já tem tudo bem organizado, bem sedimentado, inclusive organizam eventos no mundo todo. Aí a gente começou, e aí só saiu a coisa de um mês. Há um mês, mais ou menos, saiu o nosso, que a gente chama o nosso manifesto, né? Então, o manifesto Slow da Rota dos Sabores do Vale do Café. Tem um nome, tem nome e sobrenome. Então, espero que ouçam muito falar ainda, que é Rota dos Sabores do Vale do Café.
essa Rota dos Sabores é como se fosse um projeto incubado do Birô, porque esse projeto só pode ser feito por pessoas físicas, não pessoas jurídicas, isso que é o mais interessante. Então, assim, a gente está aprendendo a trabalhar individualmente, coletivamente, enquanto pessoas e não entidades, né? Porque geralmente a gente pensa, o que eu vou ganhar com isso? Não, aqui são pessoas que realmente estão interessadas em desenvolver coletivamente um selo que não é só para associados do Birô. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente fez uma reunião na semana passada sobre isso. Então, primeira coisa é identificar quais são os produtos que são passíveis de passarem por um processo que é super complexo de identidade geográfica. Então, dentro desse processo, são várias etapas que a gente tem que passar. A gente vai ter que identificar quais são os produtos que a gente tem aí. Então, o que a gente já viu, tem o café? Tem, mas tem o queijo prato, tem o urucum, tem a cachaça, o gin, a linguiça, né? Tem uma charcutaria muito específica da região. Tem a macadâmia, que não está nessa parte. Tem o anis. Aí a gente começou a levantar várias coisinhas, né? Palmito, o lambari, que é um peixe que não está sendo cultivado na região, né? Criado, né? Não tem açude, enfim, é um peixe do Paraíba do Sul. O surubim, o dourado, enfim. Aí a gente começou a identificar também que tem uma baunilha que é própria da região. Então, imagina o resgate que a gente vai fazer. E a gente não sabe se esse resgate vai ser de procedência, por exemplo, recuperando as tradições de produção desses, esse savoir-faire que a gente chama, específicos da ancestralidade dos povos puris, coroados, dos negros escravizados que viveram no vale, que trouxeram também, dos colonizadores. Então, dentro dessa procedência, que é uma parte importante da indicação geográfica, a gente também pode ter a denominação de origem, que é o terroir. E o terroir tem um monte de coisa que pode impactar também. Então, assim, só para não deixar vocês loucos com o potencial da região, é que o que a gente definiu, mais ou menos, então a gente já tem Flávia Quaresma, a Bernadette Braga, que é uma especialista aí na história do Vale do Café, Cristina Braga, temos a Josefina Durini, que é da Fazenda Aliança, eu e Jane fizemos uma reunião com o Celso Merola e a gente começou a destrinchar o potencial da região para a gente justamente nos próximos anos, 10 anos talvez, é uma coisa bem de longo prazo, conseguir trazer produtos de identidade, como Paraty, por exemplo, fez com a sua cachaça, enfim, que a gente consiga fazer isso como outros países no mundo fizeram de forma regional. Então é um processo, na verdade, de construção, né? E aí a gente que ultrapassa os tempos de governo, mas são muito importantes terem esse olhar também do público para que isso consiga ter continuidade, né? Que eles não se percam no processo, etc. e tal. E aí, o que eu acho interessante também abordar sobre essa questão de encontrar as especificidades regionais, históricas, locais, é também a possibilidade de você trabalhar uma identidade maior da população com o seu território, que a gente viu sendo desmontada na medida que a região metropolitana ela trabalha absorvendo toda a mão de obra, é o ponto focal onde as pessoas vão estudar e muitas vezes não retornam, né, os seus municípios para poder aportar esse conhecimento adquirido na capital e aí em toda a região metropolitana. Então, a gente fala também de um retorno de filhos de pessoas, de proprietários rurais, também olhando aquele investimento como algo interessante, né? E recuperando essa parte da história e podendo contar um pouco mais sobre essa trajetória. Aí a gente fala também de produtos que vão se desenvolvendo no audiovisual para dar suporte a isso, né? Como recentemente a gente teve uma série sobre as fazendas históricas, aí trazendo muitas das histórias das fazendas aqui do Rio de Janeiro. São várias fichas que você vai começando a contar melhor e aprofundar esse contar a história e acrescentar a um restaurante ou a uma experiência gastronômica também um pouco do sabor, que é você conhecer o que você está comendo, de onde veio e como é que aquilo foi produzido, né? A gente tem que se apropriar dessa cultura que a gente tem no interior. Eu não gosto de usar a palavra interior, mas a gente usa muito essa terminologia.
e que faz parte também muito da nossa visão de capital, né? Capital do império, capital, enfim. E a gente acabou se acostumando muito a viver o Rio de Janeiro quanto cidade. Ela absorve muito a gente, porque ela também tem muita coisa boa para oferecer, né? Então, o carioca, o fluminense, na verdade, ele sempre teve como ponto principal o Rio de Janeiro. E essa questão da continuidade dos processos, que eu acho que é muito importante a gente trazer e vincar aqui, até nessa live que a gente está falando, é que sim, esses produtos não são produtos que vão ser lançados, né? Eles não estão sendo lançados, são produtos que estão lá. Então, estão sendo reconhecidos no sentido real exatamente, disso, né? Você está conhecendo exatamente. novamente aquele produto. Isso é bem interessante, porque assim, se a gente for parar para pensar, a gente não está criando produtos. Os produtos estão lá, a gente só precisa identificar e comercializar e dar valor a esse processo de trabalhar o receptivo. Porque a gente passou muito tempo, e aí é isso que você falou, o Rio de Janeiro tinha tanta coisa para oferecer, né, era uma capital tão completa, que as pessoas acabavam não voltando para as suas cidades. E até que ponto essa economia não ficou saturada, né? E os processos também não tiveram uma continuidade, um avanço, uma evolução para que houvesse mais empreendedorismo. Porque originalmente uma capital acaba tendo muito mais funcionário público do que uma cidade comum, ou como foi o caso de São Paulo, Campinas, enfim, cidades que são muito eficientes do ponto de vista do empreendedorismo no interior de São Paulo, de Goiás, enfim. Eu tive recentemente até em Tocantins e a gente percebe que tem bastante investimento sendo feito em outras capitais do Brasil quando a gente começa a viajar por aí. Por quê? Porque a gente se acostumou a ter tudo aqui e, de certa forma, o poder, não o poder público, mas a estrutura, a máquina pública sustentava uma economia, né? Sustentava um consumo que era satisfatório. Mas a verdade é a seguinte, para a gente desenvolver o turismo, a gente precisa de empreendedores do turismo, a gente precisa investir no receptivo. Então, o que a gente tem tentado fazer sempre é mostrar que existem oportunidades de negócio na região do Vale do Café, como existem em todas as outras regiões do estado, né, então, a gente precisa só abrir os olhos para isso e estimular o pessoal, a cara da ponta da cadeia produtiva, a se organizar, a estruturar, a criar planos de negócio, né? Entender modelos de negócios que sejam interessantes até nesse tempo de pandemia, porque todos esses produtos que eu mencionei aqui do Cafezal, por exemplo, são produtos que estão lá ainda durante a pandemia. Então não existe essa questão de a pandemia foi horrível. Foi muito difícil para o turismo e vai ser muito difícil ainda para recuperar o turismo. Mas existe turismo lá também. Ainda tem, mesmo com a Covid. E tem uma coisa interessante que você falou da participação do Sebrae, mas também da universidade, porque uma das coisas importantes para você criar clusters e pensar desenvolvimento é você ter o papel da academia ali ajudando a estruturar isso, gerando conhecimento, trabalhando isso com a população que está ali se formando. E a universidade, ela atrai também outras pessoas da região, então ela permite que essa consolidação do conhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que funciona essa relação e como é que a universidade também contribui nessa construção, né, nesse reconhecimento desses produtos que estão aí, que faltam, às vezes, dar uma lustrada e botar na prateleira para que as pessoas cheguem, né, para consumir. Sem dúvida, a universidade tem um papel, acho que a gente até sem a universidade o Birô não existiria, isso é um fato. O Vale do Café Convention Visitors Bureau tem o apoio financeiro institucional da Universidade de Vassouras, que apostou e que acredita que realmente é importante estimular o turismo, estimular esses produtos e talvez criar aí uma série de outras vertentes, né? A gente ainda não explorou totalmente isso do ponto de vista da interdisciplinaridade que uma universidade pode promover. Então, a gente começou um ano de 2020, o Birô tinha 6 meses, né, era muito jovem,
E aí a gente começou a pegar aquilo tudo, fomos fazendo o levantamento para montar o site e tal, e agora realmente a gente consegue ter uma certa, não vou dizer maturidade institucional não, sabe, Geisa, porque eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer ainda, apesar de termos perto de 120 associados. Mas a universidade, ela está aí para isso, e não só a Universidade de Vassouras, isso que é interessante. A Universidade de Vassouras não fez nenhum tipo de... não criou nenhum tipo de obrigação para que a gente faça só com eles. É isso que é generosidade institucional, né? É entender que a gente consegue trabalhar com várias frentes, com várias entidades simultaneamente, né? Então, a gente tem estagiários de outras instituições também acadêmicas, a gente espera trazer mais acadêmicos para trabalhar conosco. Então, claro que é muito importante a gente continuar isso institucionalmente, cada vez fortalecendo mais com outras associações, com outras entidades de classe que vão fazer diferença em suas áreas. A gente não pode fazer tudo. O mais importante é a gente saber que a gente não pode fazer tudo, mas que a gente pode trabalhar apoiando todo mundo e pedindo apoio de todo mundo e, ao mesmo tempo, trabalhando juntos, né, evoluindo. Então, é um processo. E é um processo de aprendizado, né, dos limites e também das potencialidades que tem você poder somar esforços em prol de um objetivo comum. Isso que eu acho que é interessante e a inovação que a gente vê acontecer. Pelo menos eu estou acompanhando desde o início, a formatação do Vale do Café Convention Bureau, e eu acho muito interessante assim, a maneira de expor também essa riqueza que tem local. A gente sabe por vários movimentos, né, que a gente já teve momentos de consumo, por exemplo, da questão de você estar na fazenda, viver essa experiência da fazenda de café, mas isso era muito sazonal, era um produto que ele era lançado e aí você depois não sabia se estava funcionando ou não. Então, assim, quando você tem uma estrutura em que as informações estão postas ali, mesmo que você não tenha aquele produto específico que te inspirou a chegar ali, você consegue entender que dá para o tempo todo você estar no local, né, visitar e conhecer e experienciar de várias formas essas estruturas. O Naitê, que a população fluminense está começando a conhecer agora, né? Quer dizer, também o que tem de possibilidades. E as ofertas nesse espaço, quando a gente fala da convivência nas fazendas e dessa história, também ela é uma convivência em lugares abertos. Então, até por conta das restrições sanitárias impostas pela pandemia, eu acho que também beneficia, né, o fato desses produtos estarem sendo apresentados à população. Você ter mídias sociais, você ter uma série de produtos também que ajudam a fazer chegar a informação de que eles estão ali, né? Tá ajudando pra caramba, essa coisa de mídia social, rede social, o trabalho que a gente está fazendo não virou especificamente para a nossa comunicação muito institucional, mas os nossos empresários, associados, eles têm realmente feito um trabalho maravilhoso. O Anaetê, por exemplo, está com mais 60 mil seguidores, ou seja, a experiência de quem visita e tem quando você compartilha isso, as outras pessoas querem ir para lá também. Então, é claro que o cenário aberto, né, muito propício a você, por exemplo, poder respirar um ar puro, que é uma coisa que a gente não está conseguindo fazer numa cidade como Rio de Janeiro, né? A gente não tem conseguido encontrar muitos espaços, apesar do Rio também ter muitos espaços abertos, mas é engraçado que a gente não tem conseguido encontrar esses lugares sempre disponíveis. E aí, curiosamente, a gente está confrontando até o nosso empresário dessas regiões turísticas fluminenses a trabalharem seus produtos durante a semana toda, porque era um grande desafio, isso que você falou da sazonalidade. Ou funciona só no verão, no caso de Búzios, né, de cidades de Balneário, Angra dos Reis, enfim. E aí, quando você vem para uma cidade, entre aspas, da Serra, que eu nem consideraria tanto o Vale do Café uma serra especificamente, mas né, fica nessa conotação montanha, cachoeira, geralmente o pessoal vai no inverno. E, de fato, eu acho que a gente precisa trabalhar a disrupção total disso, porque todos esses territórios oferecem maravilhas, tanto dentro, né, de um contexto de alta temporada, quanto de baixa temporada. Então, quem é que não gosta de uma praia vazia, por exemplo, em Búzios, né, ou em Ilha Grande?
numa, sei lá, terça-feira. Mas para isso tem que ter restaurante aberto, tem que ter hotel aberto, tem que ter atração funcionando, né? Então, esse aprovisionamento dessa estrutura turística precisa ser viabilizada e isso precisa ser muito conversado até pelo poder público, porque ele tem que incentivar o empresário a se manter ativo, a estimular o turismo na baixa estação. E a baixa estação pode ser de segunda a quinta-feira, mas ela tem que acontecer todo dia. E isso tem a ver com a criação de produtos. E que também foi impactada pela pandemia, na medida que as pessoas também estão buscando outros lugares. O fato do home office ter surgido aí também fortemente para poder garantir a segurança das pessoas, também fez com que muitas buscassem outros espaços para estar mais junto à natureza. Então, assim, você pensar hoje num hotel que, se você tem rede funcionando na internet, também pode ser um local para a pessoa passar uma semana para desestressar e poder trabalhar no quarto, né? Enfim, e poder abrir a janela Totalmente. da natureza, né? E levar a família junto, porque quais são as grandes oportunidades que a gente viu? Inclusive, nós temos associados que fizeram isso, tá? E são duas melhorias que precisam ser feitas. A primeira na infraestrutura, você mencionou uma delas, que é a internet, que eu acho que hoje em dia precisa ser algo debatido, melhorado, inclusive nas estradas, por exemplo. Muitas estradas no interior do estado não tem sinal de celular. Isso é uma coisa que precisa ser revista, a gente precisa melhorar essa infraestrutura. Inclusive das próprias estradas. E a segunda é o serviço, porque o serviço também melhorou muito. Eu acho que a pandemia trouxe para a gente esses dois desafios, de melhoria de infraestrutura e melhoria de serviço. E realmente a gente precisa a gente precisa realmente cobrar isso e trabalhar isso de uma forma muito, muito comprometida, né? Tem que ter continuidade, a gente precisa ter esses aspectos muito bem consolidados nos nossos territórios, porque, no fundo, o destino turístico se faz por essas duas vertentes, a infraestrutura e o serviço. Sem isso, não tem como, né, se desenvolver. E você percebe, assim, porque um dos pontos que eu acho que o Birô ajuda também a pensar em conjunto, quer dizer, não é mais o dono de cada uma das instituições, mas eles podendo se reunir, pensar juntos ações estratégicas de desenvolvimento daquele roteiro, né, daquele destino. Você percebe também esse olhar para a capacitação como algo importante, que também está sendo estimulado por essa união, por esse grupo, pelo fato das pessoas estarem podendo compartilhar também suas experiências? Olha, a capacitação realmente é uma das coisas mais importantes no nosso, acho que no nosso país todo. Se a gente não pensar a capacitação de uma forma, para o turismo pelo menos, eu digo especificamente para alguns perfis de vulnerabilidade social, né? Porque, por exemplo, o turismo embarca pessoas, indivíduos com características muito diferentes. O que é mais interessante é que ele é extremamente democrático, ele pode, inclusive, viabilizar, receber estrangeiros para trabalhar no setor, né? Só um parênteses, um exemplo, né? E esse estrangeiro que está inserido no nosso contexto profissional, ele pode ajudar bastante a melhorar, né? Tanto a questão do idioma, que é um gargalo que a gente encontra no país inteiro, né? Pessoas que falam inglês, espanhol, francês, alemão. E existe também a necessidade da gente pensar nesses grupos de vulnerabilidade. Por exemplo, uma vez eu fiz esse comentário e sou estranho. Existe uma questão que é o ócio, né, o desemprego ocioso. E aí uma pessoa falou assim, desemprego ocioso, isso parece ser super, né, parece um pleonasmo. E não é, porque na verdade o que acontece? Você pode ser um desempregado, recebendo um auxílio, e você pode estar estudando, você pode se preparar, por exemplo, para uma nova profissão, porque o fato de você não estar inserido no contexto do mercado de trabalho é porque você está desatualizado, porque você está com alguma questão, né, que pode ser trabalhado por uma rede de assistência social bem feita e que faz esse matchmaking entre o que precisa,
né, ser feito para capacitação e entregar profissionais mais preparados para o mercado de trabalho, para as demandas do mercado de trabalho. Então, eu comentei com... Desculpa te interromper, mas é que você entrou num ponto claro. talvez seja interessante até formular, assim, porque é a questão do desalento, né, também, porque existem as pessoas que estão desempregadas e que elas sequer estão procurando, porque elas acham que elas não têm a mínima possibilidade de ingressar no mercado, de se recolocar. Porque não tem oportunidade na sua área ou porque aquele mercado está em extinção. A gente sabe que nessa dinâmica, principalmente por conta da pandemia, isso se acelerou, né? Determinadas atividades elas não vão retornar. Muitos empregos acabaram, né? Muitos perfis. E aí, assim, também eu acho que tem um papel aí da gente saber mais quais são as profissões e principalmente quais são os trabalhos que estão sendo demandados pelos locais. Então, assim, a gente fala de maneira assim mais solta sobre isso, mas pessoas que fazem a ligação entre instituições, né, que são as pessoas que têm esse perfil mais de hub, isso é uma super oportunidade para você desenvolver e você tem conhecimento para aportar nisso. Como é que você forma pessoas que a gente para poder fazer essas conexões? A mesma coisa, tipo, determinadas atividades como mídias sociais, que tem aí um mercadão aberto para quem trabalha com essa questão. Onde você vai buscar esse conhecimento e quem está demandando isso e falando, olha, eu preciso de pessoas assim. Então, também tem um trabalho, né, acho que por parte das próprias empresas e instituições, de colocarem assim no mural, olha, precisamos de pessoas que têm esse tipo de conhecimento e competência, para que até quem está eventualmente desalentado ou desempregado possa entender, poxa, de repente, esse tempo aqui que eu estou tendo, eu posso buscar esse conhecimento e estar de novo disponível para o mercado, né? Com essa nova competência que eu vou adquirir. Mas isso é tão complexo, né? Porque na situação atual... uma inspiração que as pessoas têm. A gente está falando de uma mão de obra relativamente qualificada. Nós temos uma base da pirâmide que não tem qualificação nenhuma e que poderia, por exemplo, ser uma mão de obra extremamente importante para a cadeia produtiva do turismo, que são profissões de base, né? A gente precisa de jardineiro, a gente precisa de encanador, a gente precisa de eletricista, essa mão de obra é extremamente escassa, né? As camareiras, onde estão as nossas camareiras de excelência que a gente tinha antigamente? A gente preparava essas camareiras com tanto esmero e, claro, não tinha essa demanda que a gente tem hoje, claro, tudo isso foi mudando muito e cozinheiros, enfim. Então, a gente realmente, essa cadeia produtiva, a gente precisa pensar nisso de uma forma mais sistemática. A gente não chegou nesse ponto ainda, por conta também do tempo que a gente tem de instituição, mas a gente está criando agora no Simpla, isso é interessante que você falou, e tem tudo a ver com essa live. A gente tá criando no Simpla cursos para profissionais de turismo que queiram trabalhar no Vale do Café, né? Então, por exemplo, uma das lives que a gente vai fazer, um dos cursos que a gente vai fazer, são todos pocket, são 15 minutos, assim, no máximo, bem objetivo. Um deles é para a imprensa trabalhar com turismo. O que é interessante como pauta para o jornalista? A gente começou a perceber que os jornalistas têm muita dificuldade de falar de um destino turístico ou de produtos turísticos, porque é quase um trabalho de pesquisa que ele precisa realizar. Mas onde que ele vai pesquisar? Né? Com quem que ele tem que falar? E todas essas informações, eu acho que pelo menos a imprensa é muito importante nesse momento de divulgação de produtos, de criação de um inconsciente, de um consciente coletivo de uma região. E a gente esse é um exemplo do que a gente pode fazer, né? Do que um Convention Bureau consegue fazer. Então é isso. Eu acho que a gente está tentando também. Claro que a gente não tem recurso suficiente para investir, por exemplo, na capacitação em escolas profissionalizantes, né? Nem é esse o trabalho do Bureau. Mas, com certeza, isso é uma coisa que precisa precisa estar na pauta, urgente, né? E organiza a demanda, né? Porque também tem aquela questão, às vezes há uma percepção geral de que aquilo é necessário, mas como é que você vai poder, por exemplo, demandar de uma escola que ela venha se instalar naquela região para formar pessoas ou trazer o seu conhecimento? Porque hoje em dia, também com a internet, podem ser escolas até internacionais, ou estar em qualquer lugar. Exato! E aí, assim... Quer ver uma coisa que...
Pode falar, pode falar. Diga. Não, é um gargalo, por exemplo, que eu identifiquei que é muito interessante e que agora com a internet vai ser acomatado. É o fato de da gente. Como é que a gente pode ter o curso de guia de turismo local, porque é uma categoria, se não tem cursos de guia de turismo em todas as cidades brasileiras? Então, esse é um gargalo enorme, né? A gente tem agora uma empresa de formação de guia que viaja o estado todo, né? Mas esse é um gargalo importante para ser resolvido, porque se você tem o ensino online para guias de turismo, você precisa formar guias de turismo internacional, né, nacional, regional, e isso tem que passar pelo conhecimento do território. Então, é fundamental que a gente pense nisso, né? Com certeza. E um dos pontos interessantes também, Lu, a gente prometeu um pouco isso quando divulgou a nossa live, que é o potencial de geração de outros roteiros, né? O do café, o da experiência do café, vocês lançaram agora em abril, como um mapa que as pessoas vão poder também identificar onde elas podem ter essa experiência viajando ali pelo Vale do Café. Mas que outros roteiros já estão sendo pensados e que vão ser também estruturados e que vocês já estão assim identificando dentro da perspectiva que a gente já veio conversando aqui até agora. Tem algumas pessoas chegando para ver a live. Dentro dessa perspectiva de que precisa ser um trabalho interinstitucional que leva tempo, né? E ele vai amadurecendo na medida que os passos vão sendo dados. Mas ele está ali como perspectiva, pelo menos, e que é importante. A gente deve lançar aí pelos próximos dias, pelo menos próximas semanas, pelo menos umas 20 rotas de turismo, porque a gente chegou à conclusão de que visualizar no mapa o que tem disponível é algo fundamental. Não adianta a gente ter o site todo pronto, as informações ali, a gente tem uma certa dificuldade agora de parar para ler, para pesquisar. Então, quando a gente tem um produto já mais chegado, é mais fácil. Só que, claro, Geisa, esse é um ponto importante que a gente precisa debater, que você ter as rotas não é suficiente, né? O excesso de produto, que é o que a gente sofre no estado do Rio de Janeiro, dificulta bastante os processos até para desenrolar, né, do ponto de vista da promoção turística, porque ter mais não significa estar bem. Então, bom, vou me explicar melhor. Se a gente tem muitos produtos, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, né, eu vou falar, por exemplo, nós vamos lançar uma rota afro, mas a gente tem uma influência indígena também. A gente tem produtos no estado inteiro. A gente vai falar só de 6 territórios. Vai parecer que não tem uma organização de produtos com essa identidade no estado. Ou seja, a gente não vai ter uma rota afro-estadual, né, ou nacional. A gente vai ter uma rota pontual. E isso vai polarizando muitas coisas. Você fica olhando aquilo... Gera uma competição interna também. Exato. Mas quando você começou a falar, eu imaginei aquela experiência, né? De você às vezes chega num hotel, aí tem lá uma caixinha com um monte de cartõezinhos falando de lugares bacanas que você pode ter experiência naquele local. Só que se aquilo não está organizado dentro de uma... Quer dizer, a rota, ela ajuda a organizar dentro de um interesse que aquela pessoa desenvolva turisticamente. Então, eu quero conhecer as fazendas de café, eu quero conhecer o que foi essa parte da história. E aí tem uma rota ali oferecida para ela fazer essa experiência. Mas eu não me interesso por história, não estou nem aí para isso, mas eu gosto de café. Então, vamos lá no café. E aí você começa a pensar diversas possibilidades dentro disso. Só que se você não consegue, se a pessoa você oferta aquela experiência, se você seguir esse caminho, você vai conhecer. E aquilo ali for ruim, né? Se não tiver bem amarradinho esses elos, e as pessoas entendendo que elas estão ali para oferecer aquele produto que a pessoa se interessou, aquilo se desfaz, porque ele não volta e nem divulga. Então, não se consolida. E a gente tem muitas experiências. Não se consolida. E enfraquece uma parte da cadeia produtiva que é importante, que é o turismo receptivo.
Então, não adianta nada a gente ter muito produto se a gente não tem um turismo receptivo organizado. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo já bem consolidado do Brasil. Bonito é uma região, né, uma região turística que já está bem organizada, bem madura nesse quesito. Então, por exemplo, você chega lá, você não vai comprar um passeio direto do profissional que oferece, porque geralmente é um profissional, não é nenhuma empresa. É feito por indivíduos, né? Então, por exemplo, você tem um indivíduo do rafting, você tem um indivíduo que faz a flutuação, você tem o dono da fazenda onde você faz a flutuação, mas o dono da fazenda sozinho não faz tudo acontecer, né? Então, o que ele precisa? Eles precisam fazer com que essa cadeia produtiva local, né, regional, esteja muito bem costurada. E o que vai acontecer? Eu vou fortalecer o turismo receptivo. Eu vou criar agências de receptivo que vão estar no centro da cidade, ou que vão estar no Instagram, enfim. Mas eu vou encontrar sempre os mesmos produtos. Ninguém vai ficar brigando um com o outro, porque sabe que todo mundo vai oferecer a mesma coisa, o mesmo preço, porque isso tudo é tabelado, né? E o que vai acontecer com esses produtos? Eles vão se fortalecendo. A gente tem a sensação de que os produtos estão fortes. Tabelado é importante falar, organizados. porque as pessoas podem falar, não quero. Mas assim, é combinado, né? Quer dizer, que um não vai chegar lá e cobrar muito mais caro. Veja bem, isso cria uma relação de isonomia, de justiça, porque é muito chato você ficar pingando de um lado para o outro, porque você pode acontecer, o que pode acontecer e que deve acontecer é a diferenciação do produto. Por exemplo, se você quer fazer uma coisa exclusiva, olha, eu quero fazer esse passeio à noite sozinho com a minha família. Você vai entrar para um processo de customização do programa. Essa customização vai custar mais, obviamente, mas se o turista estiver disposto a pagar essa diferenciação, você está agregando valor para um produto, você consegue colocar na prateleira da mesma forma. Você coloca esse produto na prateleira, mas para um público específico. Mas para desenvolvimento do turismo, ou seja, desenvolvimento de destino, a gente precisa fazer de uma forma mais organizada. Senão, a gente vai ter, primeiro, uma exaustão dos atrativos, que muitas vezes no Brasil são atrativos turísticos de natureza, né? Enfim, de contemplação de natureza, de contato com a fauna, com a flora, com o bioma. E quando cada um vai por si próprio, né, com as suas próprias pernas, isso também gera um impacto, né, ambiental. Então, que obriga que as entidades que administrem os parques sejam muito mais fiscalizadoras, esteja muito mais presente, né, o que muitas vezes não acontece, porque o país é muito grande, né, e a gente não consegue oferecer esse controle, essa fiscalização de todos os parques, por exemplo, né, que são municipais, estaduais, federais, enfim, são muitas jurisdições. Então, realmente um desafio ainda maior para quem trabalha com turismo, né, de proteção ambiental especificamente, mas poderia ser outras questões também. E aí, isso é muito interessante a gente estar abordando. Logicamente, não vamos assim, esgotar o assunto aqui. Eu acho que é ponto de debate de fato, né? E o Fórum de Desenvolvimento é um espaço justamente para trazer essas ideias, a gente poder também ajudar na consolidação disso, pensar de que maneira as políticas públicas podem auxiliar esse processo e as próprias instituições que participam do debate. Mas eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, assim, né? De como é que a gente organiza isso para não ser só, tô ali lançando várias coisas e aquilo, só que elas morrem logo depois, porque aquilo precisa ter um espaço, um tempo de consolidação, precisa que todo mundo esteja no mesmo entendimento. Isso leva tempo, né? A gente precisa pensar que os passos efetivos são passos que muitas vezes as pessoas não percebem que estão sendo dados. Então, quando a gente pensa assim, a política pública é uma coisa que, por exemplo, o Convention Bureau não faz política pública. No início do ano, a gente fez uma reunião com todos os secretários de turismo e longe disso, a gente não quer, mas como a gente tem essa questão muito técnica e até de benchmarking, né, porque a gente vê muito o que funciona lá fora, e aqui dentro também,
porque tem coisas boas, muitas coisas para a gente aprender aqui no Brasil. Então, o que acontece? A gente acaba trazendo essa visão de macro para um ambiente onde muitas vezes a população que está engajada politicamente só vê de uma forma local. Então, por exemplo, parece que é uma coisa superficial, que é uma coisa que não tem grande importância para o turismo. Mas manter a cidade, somente isso, manter a cidade bonita, limpa, segura, organizada. Por exemplo, uma das coisas que a gente falou, um monte de quebra-molas, aqueles quebra-molas, né, que não servem para nada. Estou falando uma coisa super básica, Geisa, mas assim, que é irritante mesmo. A gente chega no interior, aquelas estradas horrorosas e tal. E aí a ideia que eles têm é de colocar, né, primeira coisa, vamos fazer um portal, ou vamos construir um portal. Aí outra pessoa que vem tira o portal. Aí outra põe o portal. Então passa 20 anos e a gente só está trabalhando no portal, no quebra-mola, e não está pensando assim, como é que eu posso estimular a população a participar de tudo isso? E de repente, por bairro, a gente consegue fazer jardins bonitos, a gente consegue. E onde que a população se engaja e tenha prazer, porque a população quer sentir prazer de morar onde mora. E não ficar com aquela sensação tipo, lá fora é que é bom, né? Outras cidades é que são boas. Assim, teve uma frase que eu acho que para mim virou um mantra, que foi dito quando a gente estava construindo o caderno de turismo lá em 2009. Esse caderno está disponível, inclusive, no site do Fórum, que foi trazida por um representante de uma das instituições, que o turismo ele é o superávit da qualidade de vida de uma população. Então, cidades... Maravilhosa essa frase. Que as pessoas vivem bem, o turismo, a experiência do turista vai ser boa, porque as pessoas já estão felizes, elas estão bem ali para recepcionar. Então, aquela coisa, se a tua casa não está boa, não está arrumada, como é que você vai dizer, a experiência vai ser boa? Ela vai pecar em algum lugar. Então, o papel do poder público, às vezes a gente pensa assim no turismo, qual? Ele, na verdade, ele é todo integrado, né? Você precisa ter uma boa infraestrutura, inclusive, assim, de onde a pessoa vai chegar, qual é o caminho que ela vai tomar ali, que não conhece, para a sinalização, que tem que ser boa para quem está morando lá, a melhor experiência que a população tiver é a que ela vai conseguir entregar para esse turista que está chegando. Então, é um ponto assim, que é muito complexo, porque não se resolve também com, né, com uma troca de um portal. Você precisa trabalhar o que está por trás, né? A infraestrutura que vai dar suporte a isso. E isso foi interessante no exercício que a gente fez, porque a gente fez um levantamento também da infraestrutura das cidades para o turismo. Então, tinha até, por exemplo, quantidade de caixas eletrônicos para a pessoa tirar dinheiro. Porque também se ela chega lá e fala assim, putz, gostei disso aqui, mas eu não tenho dinheiro para comprar ali na hora, né? Sem dúvida. Então, tem muitas coisas que, logicamente, a gente precisaria atualizar, porque essa publicação já tem mais de 10 anos. Mas, assim, eu acho que são pontos importantes para se pensar, né? Que é muito maior o desafio de consolidar um espaço, ou de consolidar um roteiro, né? Ou trazer as pessoas, aproximá-las, para que o próprio empresário perceba, né? Que ele pode abrir o hotel de domingo a domingo. Porque de segunda, exatamente. Né? Na verdade, a gente precisa pensar num contexto em que todo mundo se beneficie e muitas vezes passa justamente por fazer coisas que parecem pequenas, mas que vão gerar um resultado a longo prazo. Então, por exemplo, muitas cidades falam que querem valorizar o artesanato, que querem fazer, né, criar, mas precisa fazer uma política pública para o artesanato que seja efetivo. Então, às vezes, significa pegar um artesão e estimular, por exemplo, como fizeram lá no Jalapão, teve um estímulo lá, aquela questão do capim dourado, né? Foi uma pessoa, foi uma senhorinha lá no meio, né, do cerrado, que pegava aquilo ali e fazia. Então, se não fosse ela, a gente não ia ter capim dourado no mundo todo, como a gente tem hoje. Então, realmente tem a ver com identificar esses produtos que estão aparentemente perdidos, mas que no fundo não estão. Eles estão lá, mas que precisam ser recuperados. E a gente precisa realmente estimular. E muitas vezes tem a ver com
não só com recurso financeiro, né? Tem a ver com esse desenvolvimento de políticas que a gente acaba muitas vezes não sabendo que tem. Muita coisa que é feita, muita coisa legal que é feita e que a gente não sabe. Né? Mas como chegar nisso? Cultural. Eu acho que também tem uma questão aí de uma tradição cultural e talvez seja carioca fluminense. Assim, o Rio é um lugar para iniciados. Assim, você chegar no Rio de Janeiro e falar assim, vou conhecer isso aqui. Aí eu acho que em todos os lugares a pessoa fala, não. Eu me lembro de uma discussão que a gente fez na época das Olimpíadas e alguns acadêmicos, né, apontam que um dos grandes entregas, uma das grandes mudanças que revolucionou, na verdade, se você pensar em infraestrutura do turismo, foi a gente conseguir ter um mapa que permitisse a junção do trem, metrô e ônibus, fizesse a integração no mapa para que a pessoa que chegue aqui consiga saber para onde ela vai pegando todos os modais e como que eles se conectam, porque isso não existia antes. Então, assim, você fala, gente, parece óbvio, mas não é. Na verdade, é uma construção de ponta a ponta e que às vezes, assim, o óbvio não está sendo feito, né? Então, é um pouco tirar, reconhecer, né? E principalmente entender que, assim, se tiver exposto, mais pessoas vão poder compartilhado essa experiência, né? E geralmente quando a gente trabalha os produtos, eu vou dar alguns exemplos de produtos assim, que eu acho bem disruptivos. Mas a propósito dessa questão do mapa que você falou, às vezes tem a ver com essa questão da jurisdição, porque a pessoa fala assim, mas isso aqui não é responsabilidade minha, isso aqui é fulano que faz. E aí o que acontece? Você descentraliza tudo, ou então todo mundo resolve fazer a mesma coisa, ao invés de falar assim, não, peraí, se o Rio Convention Bureau está fazendo o mapa, todo mundo vai ajudar o Convention Bureau, né? Porque ele efetivamente, você já vai ter a garantia de que aquele mapa vai ser feito sempre, não vai ficar restrito à lei de diretrizes orçamentárias, que é uma coisa também que nos dificulta muito a vida, né, no Brasil. Então, a gente tem a lei de edital, né, 8666, que esse 666 é icônico, porque ele realmente dificulta muito a nossa vida, não é pra... Tem uma novidade aí, Lu. Agora mudou o número da lei. Foi atualizado. E acho que há 2 meses, em março, a lei 13.000, agora eu não vou me lembrar, mas eu falei, gente, agora a gente vai ter que chamar a lei de licitação e não falar muito 666, que virou um nome, assim, né? Virou uma entidade. Virou coisa do demo. Porque realmente é uma lei que dificulta muito o poder público. E eu sei, porque às vezes a gente fala assim, a gente critica e tal. Mas não é, se a gente começa a perceber a responsabilidade que é você lançar, mesmo que seja a qualquer ideia do poder público, né, e colocar isso em prática, o processo é extremamente difícil e a máquina pública não consegue atender a todas essas instâncias. Então, eu acho que é muito importante que as entidades profissionais entendam que os convention bureaus podem ajudar, né? Devem ajudar muito nessa integração, nessa união de todos os interlocutores. E isso não significa protagonismo, não, isso é só a forma. Porque a forma, né, a constituição de uma associação, como é o caso do Convention Bureau, é muito fluida. Então, por exemplo, a gente hoje vai falar sobre uma coisa, produtos turísticos. A gente está falando aqui sobre produtos turísticos que, por exemplo, estão atrelados à iniciativa privada, né, Geise? Então, assim, eu preciso promover quem está fazendo, e quem está fazendo é iniciativa privada. O poder público não pode chegar e divulgar a fazenda XPTO, porque a fazenda XPTO, para isso, tem que ter um chamamento público, tem que ter, né, uma convocação, tem que ter um edital. E no nosso caso, não. Ele se associa e faz parte. Se ele for de cunho estratégico, nós podemos deliberar internamente dentro da associação e falar assim, não, isso aqui é tão importante que mesmo que não seja associado, mesmo que seja, por exemplo, um bem público, a gente vai divulgar. A gente precisa divulgar um bem público. Então, a gente, desde o início, a gente entendeu que a nossa função não é só divulgar produtos de associados.
Mas todo o né? entorno e o contexto. Isso ajuda muito na Tudo. administração. A gente tá chegando aqui no finalzinho da nossa live. Eu acho que a gente poderia conversar mais uma até, porque tem muito assunto. Mas, assim, eu acho importante. A gente começou falando da Rota do Café. Você falou da construção de outras que estão acontecendo. Eu só queria que você enumerasse e fizesse o convite, assim, de novo, desse o site, né, o endereço do site, para que as pessoas possam conhecer e continuar esse diálogo, que eu acho que está só começando mesmo, mas que é fundamental para que a gente possa desenvolver, entendendo o papel de cada um, né? Numa das coisas do Rio em Foco, que eu sempre falo assim, a gente tem que entender o papel do poder público, das entidades, da academia e conectar todos eles para que aquilo aconteça. Então, cada um tem um papel muito importante, todos juntos podem fazer, de fato, as coisas avançarem, acontecerem, enfim. Quais são as outras Sem rotas dúvida. que Olha, eu estão vou aí? falar em rota, mas, por exemplo, eu vou falar numa rota, mas essa rota, vou dar um exemplo de produto, tá? Então, por exemplo, nós temos uma rota romântica. Uma rota romântica pode ser uma rota para você ir, claro, com o seu marido, mas também você pode pensar em ou sua mulher, enfim, ou você pode pensar também em casar na região, que já entra no contexto de destination wedding, que é já é um segmento muito interessante que acontece no mundo inteiro. Você pode também pensar na lua de mel. Então, assim, romântico significa quantas outras coisas podem acontecer ali dentro. Vou dar um exemplo de um produto que as pessoas subestimam muito. Nós temos um pôr do sol maravilhoso, um pôr do sol meio alaranjado, meio avermelhado, meio rosado. E a Cristina Braga criou um produto dentro do Anaitê que se chama Hora Rosa. Hora Rosa é um produto dentro do produto dela, né? Então, pra gente, só para fechar assim com um contexto de como a gente cria produto, né? Produto tem a ver com criatividade, criação, é uma coisa que a gente faz da forma mais aleatória possível. Então, quer dizer, eu olhei assim, é uma época de floração, é uma época em que eu vou ver a florada do café, ou eu vou ver as quaresmeiras. Isso é um produto, rota das quaresmeiras. Eu vou passar, vou fazer um roteiro em que eu passo por vários campos, por várias estradas, onde eu possa visualizar as quaresmeiras. Então, são 365 dias no ano de produtos naturais acontecendo o tempo todo. A gente não precisa de um calendário de evento que seja, né, eventos grandiosos, nem nada disso. A gente precisa só abrir os olhos para a natureza que está acontecendo o ano todo e imaginar em que contexto eu posso roteirizar isso. Então, a gente fez também os caminhos de ferro, porque tem muitas estações ferroviárias, né, emblemáticas na região. Tem o túnel 12 bis. Enfim, a gente está resgatando essas rotas, né, esses produtos. E, claro, as fazendas, a gastronomia. Estou tentando ver aqui o que mais. Os instagramáveis, que também é um roteiro para você colecionar, ir tirando foto aqui, ali. E a Rota Afro que vai ser lançada dia 13 de junho. Espero eu que corra tudo bem. Vamos acompanhando aí para poder falar isso. Acho que é muito importante a gente divulgar. Essa conexão é fundamental para a gente construir junto, né? Na verdade, é um chamamento também para o que a gente pode pensar junto e entregar e ver melhorar, porque a gente também teve a participação trazendo mais pessoas para conhecer e visitar. Eu acho que só acompanhando o Instagram do Vale do Café já dá vontade de se teletransportar para cada um desses Eu produtos. espero todos vocês lá. Deem uma olhada nas nossas mídias. A gente vai reformular muita coisa ainda, vai ter muita novidade. O site está lindo, ele tem muita informação, mas o objetivo é que a gente ajude também os profissionais a conhecerem, trazerem mais gente, ganharem também com isso, né? Porque precisa ser interessante para empreender também a região, não só para visitar. Luciana, muito obrigada por você ter aceitado o convite, ter compartilhado com a gente tantas reflexões e também ações que estão sendo empreendidas, que eu acho assim, é o objetivo dessa nossa live. Ela vai ficar disponível no IGTV do Fórum de Desenvolvimento, então quem passou por aqui, chegou agora, pode espalhar para todo mundo e assistir, porque eu acho que tem muito conteúdo aí para a gente poder trabalhar, né? Arregaçar a manga e ver quem mais a gente pode identificar para reforçar essas ações e principalmente fazer com que
mais pessoas visitem, aproveitem esse momento. O turismo não tá, o Rio de Janeiro não está parado, né? A pandemia ela deu aí um freio de arrumação também, e eu acho que foi um ponto interessante. Tem muita reflexão também acontecendo e que a gente tem buscado identificar e divulgar, né? Porque é importante que estamos quietinhos, mas estamos fazendo muita coisa. Então, é muito importante que mais pessoas possam, compreendendo isso, visitar e atuar também dentro da segurança que esses espaços também estão ofertando aí, da segurança sanitária, né, para que as pessoas possam ter a melhor das experiências. Beijo, muito obrigada e vamos que vamos. Lembrando, hoje a gente vai ter um Rio em Foco sobre a rota do enoturismo, né? A gente vai entrevistar um dos donos da vinícola em Confidência, falando exatamente dessa nova produção. Recebi também informações de que a Areal já está começando a planejar a cidade do vinho. Então, olha quanta coisa bacana a gente tem aí, a menos de 3 horas da capital, que estão acontecendo e que a gente precisa aí acompanhar, né? Tem muita coisa bacana para a gente dar notícia aí sobre o Rio de Janeiro. Espero todos vocês. Obrigada. Um beijo, gente. Até breve.